Seja bem-vindo a mais um episódio do Demarco Podcast. Hoje falaremos sobre química e cerveja também, que é uma coisa que todo mundo gosta. E para isso eu trouxe hoje um professor da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Ele é químico e mestre cervejeiro também. Então eu vou pedir que ele se apresente, fale dos currículos dele, porque ele tem muitos títulos. Obrigado, Heitor, pelo convite. Meu nome é Fábio. Eu sou formado em bacharelado em Química pela Universidade de São Paulo, pela USP, campus de Ribeirão Preto. Além do bacharelado, eu tenho as atribuições tecnológicas, que é uma complementação que era possível de ser feita na época. Mestrado e doutorado também pela mesma universidade. Depois do mestrado e doutorado, eu trabalhei em alguns lugares na iniciativa privada, dando aulas para o ensino médio, tenho alguma experiência na indústria e entrei realmente para a docência no ensino superior, para ser professor do ensino superior, em 2009. Na Universidade Federal da Bahia, fiquei 6 anos, tive uma experiência breve na USP como docente e hoje eu sou professor da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, no campus de Iturama, desde 2016, Heitor. Aí, ó, pra galera que vai prestar química na UFTM, já sabe o professor. E, Fábio, eu queria algumas dúvidas pessoais também que eu gostaria de perguntar para você. É que hoje é o seguinte, o pessoal da minha idade, né, acabou de se formar no vestibular, a gente tem duas visões do químico. Ou ele é nosso professor, ou ele é aquele cara que mexe com um monte de substância doida no laboratório. Mas, na real, hoje, o que um químico faz? Porque eu sei que existe muita mais áreas de atuação do químico. Sim, Heitor. A área da química, né, enquanto área de atuação, é uma das áreas mais amplas do mercado de trabalho hoje, tanto nacional quanto mundial. Para você ter uma ideia, você tem o químico podendo atuar, como você citou, na carreira docente, né, como professor, aí a gente fala ensino médio. Isso, você fala de ensino médio, a gente fala de ensino superior, técnico e tecnológico, né, nos institutos federais. Sim. Você tem a carreira de bacharel, que aí é mais voltada para a formação básica, normalmente acaba indo para atuar na indústria. Você tem a carreira de química industrial, também formado para atuação industrial, mas você tem várias outras formações que são novas hoje, né? Hoje você tem química, por exemplo, com ênfase ou habilitação em química forense. Você tem com ênfase, são os cursos oferecidos pela USP Sim. e Federal de São Carlos, né? Com ênfase em meio ambiente, com ênfase em materiais, com ênfase em bioquímica e biologia molecular, com ênfase em ambiental. Então, a carreira de química abriu um leque muito grande. Falando de áreas especificamente, Heitor, né, que o químico pode atuar, aí a gente tem, além da área de ser professor, a gente tem indústria petroquímica, a gente tem alimentos. Eu vejo que hoje a indústria petroquímica é uma das profissões de ascensão, pelo menos eu vejo. Pelo menos nos Estados Unidos, essas profissões estão mais pagando bem, assim, essa parte de petroquímica. Alimentos, produção de produtos domissanitários, que a gente chama, né? Produtos de limpeza, cosméticos, e uma área que está crescendo muito, que é a área de energia limpa e renovável, que os químicos também têm dado bastante contribuição nesse sentido, Heitor. Aí seria essa parte química, por exemplo, nessa parte de energia nuclear, por exemplo, eles trabalham nessa parte de criar os reatores, seriam isso? O químico, ele tem um trabalho. Na verdade, a carreira de químico e de outras áreas, ela pode correr em V, ou Y, que a gente chama. Legal. Então, a gente tem a carreira técnica, né, que é a pessoa que trabalha mais diretamente ligada à área da química, né, no laboratório, com desenvolvimento de novos produtos, com desenvolvimento de tecnologias, novas patentes. E você tem, né, paralela a essa carreira, você tem a carreira que a gente pode chamar de carreira gerencial. Então, Legal. o químico pode ter, sim, né, uma carreira mais voltada para o setor administrativo, como gestão de equipes, administração dentro da indústria. E, Fábio, eu sei que hoje eu vejo muitos alunos que acabam se formando que o curso, independente do curso,
acaba oferecendo muita teoria apenas, sabe? Poxa, o cara fez 4 anos de uma certa faculdade, só teve teoria. O curso de Química, ele tem muita prática envolvida no dia a dia ou já é mais teoria mesmo, igual um ensino médio? Boa pergunta, viu, Heitor? O curso de Química, né? A Química enquanto ciência, a gente pode falar assim, é uma ciência fundamentalmente experimental. Então, dependendo muito da habilitação, do foco que o teu curso vai dar na Química, ele vai ter quase metade da carga horária de aula prática, aula dentro de laboratório. Legal. E o bacana da Química, né, quando bem trabalhada, é exatamente casar a teoria com a prática. Porque não adianta você conhecer a teoria se você não souber aplicar, e não adianta você fazer a prática, se você não souber explicar o que está acontecendo. Então as coisas têm que andar juntas mesmo. Né? Ô, Fábio, o legal é que, por exemplo, durante o meu ensino médio, nos últimos 2 anos, felizmente eu tive a oportunidade de estar dentro de um laboratório de Química. E eu vi que muito dessa teoria, a teoria e a prática, elas andam juntos, mas muitas vezes elas divergem dentro de um laboratório, porque às vezes um resultado dá, de certa forma, um pouco diferente do que a teoria previa, e isso é normal, né? Dentro de um laboratório, ou no desenvolvimento de um medicamento, ou uma indústria está desenvolvendo um certo produto, isso é esperado já, uma certa divergência da teoria. Isso, Heitor. A teoria, vamos dizer assim, ela te indica o caminho básico, né? A trilha que você tem que seguir para chegar no resultado que você quer. Seja uma análise de um determinado produto, né, de um alimento, um medicamento, ou seja, o desenvolvimento de um novo produto. Então, você sempre parte da teoria. E chega um determinado momento que você tem um resultado. Né? E o resultado nem sempre é aquele previsto pela teoria. E isso é muito importante em química, mas nas ciências como um todo. Por quê? Porque é isso que faz a ciência e a química avançarem. Quando você tem um resultado que não é exatamente aquele esperado, você tem que arrumar uma explicação. Então, novas teorias são desenvolvidas, novos processos, novos métodos de análise são desenvolvidos exatamente para procurar explicações quando o teu resultado experimental, aquilo que você fez no laboratório, não bate exatamente com aquilo que a teoria estava prevendo. E, Fábio, eu queria agora saber um pouco mais da sua formação acadêmica mesmo. Eu queria saber sobre o seu mestrado e doutorado. Qual foi o seu mestrado e qual foi o seu doutorado? Eu fiz o mestrado, já terminei faz um tempo, 1999. Nossa. Faz bastante tempo, cara. A maioria do pessoal que vai assistir o canal, nem aqui nesse... eu pelo menos não estava ainda. Não estava nem aqui. Tanto no mestrado quanto no doutorado, eu trabalhei na área de química inorgânica. Né? No mestrado, eu trabalhei com catalisadores, e alguns catalisadores desses baseados, isso que é bacana na química, que a química usa muito modelo de coisa que existe na natureza. Então, catalisadores que existem em enzimas, né, que inclusive tem no nosso corpo, e a gente usava para catalisar a produção de algumas substâncias, inclusive depois esses catalisadores, né, ainda no laboratório que eu fiz o mestrado, foram utilizados para fazer reações com drogas, com medicamentos. Né? Quando eu falo drogas, eu estou me referindo a medicamentos. Sim. E no doutorado eu trabalhei com alguns compostos, também dentro da área de química inorgânica, que tem uma certa propriedade de carregar uma molécula que tem uma importância no sistema biológico nosso extremamente alta, né? Que é o óxido nítrico. Então, a gente arquitetava essas moléculas de uma maneira que ela pudesse carregar o óxido nítrico para dentro do nosso organismo, liberar de maneira controlada, e foi muito, muito rico. Eu acho que a formação na pós-graduação, para mim, foi transformadora. Né? Ela me ajudou demais na minha carreira, e para você ingressar como docente do ensino público superior, é praticamente obrigatório que você tenha mestrado e, principalmente, doutorado. Aí depois que você teve pós-doutorado, você pode prestar para livre docência, como é que chama? Aí depende, Heitor. Quando você entra na carreira acadêmica, né, você tem a carreira acadêmica das federais... É livre docência que chama, né? Isso. Nas estaduais chama livre docente. Nas federais chama professor titular. Então, mas basicamente o cargo é o mesmo, só muda o nome. Sim. E esse aí é o topo da carreira. Então, além de você precisar de um determinado tempo de carreira que é longo,
tanto para você chegar a livre docente como para você chegar a professor titular, isso não é menos de 20 anos na carreira de docência. Você precisa ter uma produção científica, você precisa ter ocupado um certo número de cargos administrativos, conhecer bem a estrutura da universidade, ter contribuído muito para a universidade para chegar nesse cargo que é o topo. Legal. E Fábio, agora eu queria voltar um pouco mais na sua origem mesmo. Hoje você é químico, fez doutorado, mestrado, mas o que te levou a ingressar nessa carreira de química? Essa pergunta é fácil de responder. Eu acredito que a maioria do pessoal que vai assistir a gente, né, tá ainda procurando o que fazer, olha, tentando entender aquilo que gosta, procurando... Claro, muitos estão nessa... Muito do pessoal que me assiste está nessa fase de escolher o que eu vou fazer ou não, e um dos propósitos do podcast também é isso, tentar ajudar as pessoas a escolherem as profissões. Isso, então eu já vou deixar o recado para esse pessoal. Não tenham medo de escolher errado. Se você escolher um curso, aí você chega lá, talvez no segundo ano do curso, olha, não é isso que eu quero procurar uma outra carreira. Não tem problema, isso não tem problema. O problema é você se formar, ter que exercer uma profissão que você não goste. Então, aí já respondendo a tua pergunta, eu sempre gostei de química. Eu tinha um laboratório no fundo de casa. Laboratório, entre aspas, tá? Eu tinha lá alguns frasquinhos com álcool, Sim. Fazia extrato de flores, extrato de casca de fruta, gostava de mexer com tinta, misturar tinta para ver que cor que ficava. E isso eu devia ter o quê? 10, 12 anos. Então, para mim, escolher química foi um negócio super natural, muito de boa. Sempre soube que eu queria fazer química. Eu lembro até de uma passagem no terceiro ano, a professora de química perguntou, ela falou assim, quem vai prestar química? Aí 2 levantaram a mão. Ela falou, não, quem vai prestar química não é para fazer, não é para treineiro, é para de verdade. E só eu fiquei com a mão levantada. Né? E aí, você vai fazer química? Eu vou. Por que você vai fazer? Porque eu gosto de química. Então, assim, a minha dica para o pessoal é que você escolha algo que você goste de fazer. Realmente você goste de fazer. Eu falo, se fosse levar o que eu fiz quando criança para decidir o que eu seria no futuro, eu também seria químico. Eu fazia bastante bomba caseira, mas não recomendo pro pessoal. Não, nem eu. E, Fábio, hoje eu vejo assim, eu tenho alguns amigos que pensam em seguir essa carreira de química, e alguns pensam em fazer química, outros pensam em fazer engenharia química. Qual seria a diferença entre esses dois? E se existe alguma vantagem você fazer engenharia e não fazer química e vice-versa? Olha, para te dizer sobre vantagens e desvantagens das duas carreiras, eu precisaria conhecer um pouco melhor, né, a de engenharia química, que eu não conheço muito bem. Mas são bem diferentes. Né? O que eu posso dizer, e até recomendo você trazer um engenheiro químico depois, é Legal. que a engenharia química é algo mais macro, mais processo. Né? Então, olha, nós vamos produzir um determinado tipo de plástico. Então, digamos assim, o engenheiro vai projetar os reatores, a parte de aquecimento, se precisar de bomba que transfere de um lugar para o outro, a capacidade dessa bomba, dimensão, fluxo, os reatores que vão ocorrer as reações de polimerização, isso é a parte do engenheiro. Mas o químico, né, nesse caso do plástico, do polímero, o químico vai dizer, olha, né, o polímero tem essas determinadas propriedades, vai fazer uma série de testes, tem essa resistência, tem essa temperatura de fusão, então vamos mudar molecularmente a estrutura do polímero lá, né, as moléculas que formam, para isso, para dar uma outra característica de resistência, ou a característica material precisa ser. Então, digamos que o químico é mais no nível anatômico mesmo, vocês estão trabalhando. Molecular e atômico. Molecular. Molecular e atômico é mais a área da química. Entendi. É óbvio que existem tantas áreas, tantas frentes de atuação, mas para comparar com a engenharia química, eu acho que esse seria o melhor paralelo. Isso. E tem muitas coisas que eles também têm em comum, a engenharia química com a química. Tem muito. Muito. Todos trabalham ali o processo de produção e análise de produtos químicos. Legal. E, Fábio, agora vou mudar um pouco de assunto, que eu sei também que você é um mestre cervejeiro, ou faz cervejas por hobby há já um tempo, e eu queria que você falasse há quanto tempo você faz cerveja, é cerveja artesanal, que tipo de cerveja que é, porque eu não entendo muito. Claro, Heitor, eu sou um cervejeiro caseiro, um cervejeiro artesanal, faço por hobby, tenho estudado, né, porque para qualquer coisa que você for fazer na vida, pessoal, vocês têm que estudar. Não adianta, as coisas não entram
na cabeça por osmose, né? Eu sou professor, precisa ter dedicação, precisa ter tempo, né? Precisa ter treino para aquilo, ou seja, qual carreira vocês vão seguir. Então aí eu venho estudando já, há uns 3 anos, começando a fazer cerveja, fiz alguns cursos, fiz um curso na Escola Superior de Cerveja e Malte, passei 15 dias lá internado. Superior mesmo, achei que era alguma coisa mais simples. Hoje você tem cursos superiores de formação de cervejeiros, cursos excelentes, inclusive no Brasil. Né? Os mais famosos estão na Alemanha, óbvio, e Bélgica, né? Estados Unidos tem uns muito bons também. Mas hoje você tem cursos de formação. Esse curso que eu fiz foi um curso como se fosse uma especialização. Eu já conheci um pouco de cerveja, né? Fabrico em casa, com equipamento artesanal, lotes pequenos, 20 litros, né? Para consumo meu e da família só. E, nesse caso, a minha formação de químico ajuda demais. Eu ia perguntar isso. Ajuda demais. Inclusive, Heitor, eu tenho alguns colegas que têm cervejarias, né? Então, tem cervejarias já registradas no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o famoso MAPA. E quando a coisa da química aperta, eles batem, né, me ligam, falam, Fábio, o que você acha? O processo assim, não sei o quê, tá dando isso. Então, a parte da química eu tenho condição de ajudar esse pessoal. Aí eu fiquei um pouco curioso. Hoje o equipamento que você tem, seria o quê? Um equipamento grande, assim? Porque normalmente eu já fui, não visitei essas fábricas de cerveja, mas eu já vi por fora vídeo que, tem um maquinário absurdo para você fazer uma produção de cerveja, igual já vi em algumas fábricas da Ambev, tem um maquinário para tudo quanto é lado. Então eu falo, pelo menos para mim não me parece tão simples produzir uma cerveja caseiramente, ou artesanal, não sei o nome certo. Normalmente a gente fala cerveja caseira ou artesanal, é o termo que se usa, principalmente quando você faz em escala pequena, né? Mesmo para cervejaria caseira, você tem equipamentos de diversos níveis tecnológicos, vamos chamar assim. O porte é você que escolhe. Eu vou fazer 50 litros, eu vou fazer 20 litros, eu vou fazer 100 litros. Né? Então o porte é você que escolhe. A tecnologia, aí existe diferentes tecnologias, aí isso muda o nível de controle da produção de cerveja. Mas a maioria dos caseiros fazem o quê? Compram um fogão industrial, compram os caldeirões, e 2, 3 caldeirões, você precisa de um lugar para fermentar, você precisa de uma geladeira, né, para fermentar, e basicamente é isso que usa para fazer cerveja caseira. E tomei cervejas caseiras feitas dessa forma, excelentes. Né? Como você falou de uma indústria muito grande, uma tecnologia avançadíssima, para produzir bilhões de litros, consegue fazer um produto que é extremamente bem padronizado, pode ser do seu gosto ou não, isso é outra história, né? Mas o produto deles é de qualidade e é extremamente bem padronizado, ou você pode fazer ali seus 20 litrinhos no seu fogão com os seus caldeirões. Aí, qualquer um pode fazer cerveja em casa assim, ou precisa ter um curso igual você fez antes? Olha, hoje em dia, Heitor, você acha muito material bom, óbvio, você tem que filtrar, né, na internet. Sim. Então você acha, tem canais do YouTube que são excelentes, né, o do professor universitário, o Jamal. Não conheço. Quem já fez cerveja em casa conhece muito, ele tem uma série há um bom tempo já falando de produção de cerveja caseira, ele é muito, muito bom o canal dele. E você tem que estudar, não tem jeito. Né? Você tem esse material, você pode ir desenvolvendo, você pode fazer cursos. Eu tenho colegas que são engenheiros, eu tenho colegas que são matemáticos que fazem cerveja. E aí, assim, pessoas que fizeram a sua formação acadêmica básica e depois se especializaram, foram fazer cursos, foram estudar e são excelentes cervejeiros. É mais como um hobby. E hoje você faz isso como um hobby. Eu faço isso para você mesmo. Para mim mesmo. Eu faço e se eu, por exemplo, eu quero produzir em larga escala para comercializar, eu preciso ter aprovação de algum órgão, assim, sei lá? Precisa. Se você for fazer para o seu consumo, da sua família, por exemplo, você não precisa ter nenhum tipo de registro em órgão público, que seria o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o MAPA. A partir do momento que você objetiva comercializar isso, você tem que ter o registro. Você tem que ter registro. Você tem que registrar o seu produto, eles vêm visitar a sua fábrica, eles fazem a inspeção, tem que ter autorização da Vigilância Sanitária Municipal. É um processo bem burocrático, mas é necessário. Com certeza. Por conta que um dos meus maiores medos assim de tomar cerveja artesanal de qualquer lugar
é exatamente ter esse problema de intoxicação que a gente viu com a Baker? A A Baker que teve de Minas, né? Que acabou morrendo, acho que acabou morrendo o pessoal que tomou cerveja, mas muitos também tiveram intoxicação, acabaram parando na UTI, por conta que acho que uma falha no processamento. Você lembra o que aconteceu? Heitor, esse é um assunto bastante delicado para discutir, sim. Mas sim, já está demonstrado, inclusive, que houve um processo, uma falha no processo da empresa. E a Baker já não era tão uma cervejaria artesanal, ela já produzia um volume, não lembro agora exatamente, mas era um volume alto, talvez 180 mil litros mês, não sei se esse é o valor, o que já não é mais artesanal, é muita cerveja. E o que aconteceu nesse problema é que o produto de refrigeração, né, porque tem uma etapa de refrigeração da cerveja, ele entrou em contato com a cerveja. Esse produto deveria correr separadamente, ocorreu um vazamento, esse produto entrou dentro da cerveja e é um produto que causa uma série de problemas no organismo da pessoa. Entendi. E Fábio, eu queria saber um pouco mais como que realmente é feita a cerveja, assim, que ingredientes que você põe. Porque minha mãe, por exemplo, ela já fez licor em casa. É diferente do que a cerveja, não existe todo esse processamento. Aí eu queria saber, hoje você usa o que? Malte? Como é que faz? Álcool mesmo? Bacana. A cerveja tem 4 ingredientes básicos, né? Água, malte, lúpulo e levedura. Esses 4 são básicos. A partir daí, você abre um leque enorme, né? Você pode colocar frutas. Nossa, eu vi, tá na moda isso aí agora, com cerveja com um monte de fruta. Cerveja com fruta. Então, de uma maneira bem simplificada, o que você faz é cozinhar o malte na água, com uma temperatura adequada, com um pH adequado, por um determinado tempo. Então, nesse cozimento, você tem a atuação de enzimas chamadas de amilases. Então, elas quebram o amido do malte, transformando esse amido em açúcar. Legal. Depois desse período, você remove os grãos. Então, você tem como se fosse um chá de malte, que a gente chama de mosto. Então, esse mosto tem muito açúcar. Você faz a fervura do mosto, porque você precisa de um mosto que seja livre o máximo possível de outros micro-organismos. Então, quando ferve, você tira aromas indesejáveis, você mata praticamente qualquer micro-organismo que tinha lá. Na etapa de fervura, é adicionado o lúpulo, que é para dar amargor, dar sabor. Tá. Quando você cozinha nessa fase inicial, você põe só o malte e água. Só o malte e água. Malte e água. Cozimento, malte e água. E aí, depois da fervura, você vem com lúpulo. Né? Você pode adicionar frutas no final da fervura, outras especiarias. E depois da fervura, você faz o resfriamento e você adiciona a levedura para fazer a fermentação. Então, e você precisa oxigenar, porque levedura, para se propagar, fermentar bem, você tem que ter oxigênio, uma série de microelementos para a nutrição da levedura e açúcar fermentável. Então, você põe a levedura, ela fermenta esses açúcares e, na fermentação, ela vai produzir gás carbônico e álcool. Então, é assim que do malte, muito simplificadamente, você transforma em cerveja. E essa fermentação tem que ser em temperatura controlada. Não posso... Seria em quanto a temperatura? Assim? Depende do estilo, depende do tipo da levedura, do estilo de cerveja que você está fazendo, mas você normalmente fermenta 18 graus para cervejas ale e em torno de 12 graus, 10 graus para cervejas do estilo lager. Legal. Tem um monte de coisa de cerveja. Eu gosto de tomar cerveja, mas muita coisa eu não entendo. Fala cerveja pilsen, cerveja puro malte, aí entra nesse mérito da levedura, seria isso? Entra mais no mérito dos estilos. BJCP. Então você tem o BJCP, né, que é um guia de estilos de cerveja. Então nesse legal. BJCP, eu não lembro o nome, são 118, 138 estilos de cerveja diferentes no BJCP. Mas você tem 2 grandes estilos. Você tem cerveja lager e você tem cerveja ale. São os 2 grandes. E aí, desses 2 grandes, você tem aberturas de leques e subestilos de cerveja. A questão do puro malte
ela é uma questão ligada mais aos ingredientes que você usa lá na primeira fase, que é o cozimento. Então, você dizer que uma cerveja é puro malte significa que você só está usando malte de cevada. Você está usando só malte de cevada. Você não está usando, por exemplo, outras fontes de amido que não sejam malte de cevada. Por exemplo, milho, sorgo, arroz, todas essas, mandioca, batata, beterraba. Nossa. Você pode colocar coisas ali que tem o amido, que tem o açúcar. Sim. Né? Só que aí você não pode classificar a cerveja como puro malte, porque você está usando outras coisas que são chamadas de adjuntos. Ah, entendi. E, Fábio, alguma vez você já, durante o processo, assim, você, sei lá, já deu ruim? Por exemplo, a cerveja estragou e não deu para beber? É comum isso? Felizmente foram poucas vezes. Bem poucas vezes, Heitor. Sim, por isso que você tem que tomar muito cuidado com o teu processo, principalmente na limpeza do teu material, né? Porque quando você faz o mosto e esfria o mosto, você tem um caldo ali que pode criar praticamente qualquer micro-organismo, rico em açúcar, temperatura adequada, rica em nutriente, e é onde você coloca... E não tem conservante essa cerveja? Não, não, a gente, caseiro, nem fala. Aí dura quanto tempo, assim? Você pode, sei lá, deixar na geladeira quanto tempo uma cerveja dessa? Depende muito do teu processo. Se você fez um processo bem feito, e depende do estilo da cerveja, óbvio. Se você fez um processo bem feito, ela dura mais tempo. Às vezes 1 mês, às vezes 2 na geladeira, ela conserva bem. E se você fizer mais cerveja com muito mais álcool, por exemplo, com 10%, eu já tomei cerveja que eu fiz com 10% de álcool depois de 1 ano de garrafa. E a cerveja estava excelente. Então, já deu ruim, sim. A gente já teve um problema chamado de gushing. O que significa isso? O gushing gushing pode ser várias coisas, mas uma delas é contaminação por micro-organismo externo. Levedura, selvagem. E aí, nesse caso, esse tipo de micro-organismo, ele come o açúcar que as outras leveduras não comem. Que a gente chama de açúcar não fermentescível. Come amido. Então, a cerveja fica aguadíssima, não tem corpo nenhum. E à medida que ele come isso, ele também vai gerando gás carbônico. E normalmente ele fez isso dentro da garrafa, já depois a gente tem engarrafado. E nós tínhamos um problema de explosão de garrafa. Caraca, velho. Explosão de garrafa. Algumas explodiram, e a explosão de garrafa de cerveja de vidro é um negócio feio. E as que não explodiram, quando você abria, ela parecia um chafariz. Assim. Caraca. Então, metade da cerveja ia para fora, metade que sobrava não tinha gás, e não tinha corpo, e não tinha gosto, então a gente acabou jogando tudo fora. Essa deu ruim, de verdade. Que isso, explodir a garrafa. E, Fábio, eu vi um vídeo no Instagram um tempo atrás, que era bem interessante. O cara pegava 2 copos, um copo de cerveja com espuma, né, com colarinho, e o outro copo de cerveja sem espuma. E ele pegou 2 papéis de... papel toalha, papel mesmo, e botou dentro do copo. E o copo que não tinha espuma começou a fazer, parecia um vulcão assim saindo. Aí o cara falou, isso é o que acontece no nosso estômago, né? Seria isso realmente? Por isso que dá aquele... Isso. Parecendo um balão inchado. Porque mesmo que é interessante, mesmo que você pegue uma cerveja que não tem espuma, se ela foi bem feita, se ela foi carbonatada, ou seja, foi adicionado gás carbônico da maneira correta, há uma quantidade significativa de gás carbônico dissolvido. E você não vê. Então, quando você coloca o guardanapo, o papel toalha, a superfície do guardanapo serve para o gás carbônico começar a absorver. Então, vai absorvendo molécula, né? Isso vai transformando numa bolha, essa bolha vai aumentando de tamanho, e à medida que ela chega num certo tamanho, ela sobe, ela desprende do líquido. Então, por isso que acontece isso. E no nosso estômago também, né? Você tá além de uma superfície mais rugosa, que permite esse desprendimento, você tem uma série de substâncias químicas ali que também favorecem a eliminação do gás, que é onde dá aquela burp. Tá parecendo um balão inchado. E, Fábio, a gente está chegando no final da nossa entrevista aqui, e eu sempre gosto de fazer 2 perguntas para o convidado no final da entrevista. A primeira, eu queria saber que livro você recomenda para o pessoal que está nos assistindo, seja livro de química, seja livro da vida, biografia, qualquer coisa que você acha que foi importante para você e os outros
as outras pessoas devem ler? Eu gostaria de recomendar um livro que chama A Colher que Desapareceu. Colher? A Colher que Desapareceu. É um livro de química, mas não é um livro assim de química para você estudar, para aprender, não. Sim. Digamos assim, são casos, são descobertas, são histórias envolvidas com descobertas de elementos químicos, de substâncias químicas novas, relacionada à vida de muitos químicos, de muitos cientistas. Né? Então, esse é um livro super bacana, A Colher que Desapareceu. E qual que é o autor do livro? Eu não lembro. Não, bom, não é lembro. difícil achar outro com o mesmo título. Não tem. E eu queria saber, acho que para você vai ser fácil essa resposta, essa pergunta também. O que você faria se você tivesse 18 anos novamente? Que pergunta difícil, hein? Venderia cerveja? Seria químico? Eu com certeza seria químico. O que eu faria diferente na minha formação? Então, eu fiz bacharel e acabei me tornando professor. Que é uma carreira que eu descobri ao longo do tempo que eu vim trabalhando depois da pós-graduação. Eu entrei numa sala de aula, a primeira vez que eu entrei numa sala de aula foi aqui em Mirassol. Legal. Foi no Anísio José Moreira para trabalhar por 2 meses, isso está registrado na minha carteira de trabalho, com uma turma de reforço. E eu entrei e falei, cara, isso é muito, muito legal de fazer isso. Você sente uma recompensa tão grande. Preenchimento pessoal? Isso, você sente um preenchimento pessoal tão grande e que eu não encontrei nas outras áreas que eu atuei. Então, eu falei, eu vou ficar na docência porque eu acho super importante e eu gosto muito de fazer isso. Então, eu teria feito química de novo, né? Só que aí eu teria feito a licenciatura. Porque eu fui aprendendo a dar aula a duras penas. Né? Eu já estou no ensino superior há 12 anos. E eu sinto falta desse embasamento teórico. Porque o bacharel e a licenciatura são bastante diferentes, assim? São. A base de química, vamos chamar, é muito parecida. Né? Você tem disciplinas da área de química analítica, química orgânica, química inorgânica, que são bioquímica, né? Que são as sub-áreas da química. Só que o bacharel vai muito mais para a área de análise, várias químicas analíticas, prática. E dentro da licenciatura, né, você tem as disciplinas específicas da área de ensino e da área de educação, que são disciplinas importantes para você poder saber ensinar. A grande sacada está aí, cara, porque você saber o conteúdo é uma coisa. Agora, você saber ensinar o seu aluno e saber se o seu aluno está aprendendo da forma correta, essa é a grande dificuldade do professor. Por isso que o professor tem que ser bom para fazer isso. Legal. Esse foi o episódio de hoje, pessoal. Uma aula de cerveja e química. Fiquei bastante surpreso aqui. Já eu vou encomendar a minha máquina de cerveja. Eu recomendo que você faça também. Deixa seu like se você quer que a sua cerveja fique gostosa. E compartilha esse vídeo. Até a próxima e valeu, Fábio.